A gente tem um propósito aqui de mostrar para o pessoal os malefícios que a diabetes traz muito, da diabetes mal cuidada. E a gente sabe que a prefeitura tem a casa do diabético lá, tudo. Você vai trazer números que, para mim, assustam em certo ponto, porque a gente vê que o tanto que o povo não entende a diabetes ainda. E é isso que a gente tenta trazer, desmistificar esse problema da diabetes. A casa do diabético, para o pessoal que não conhece Franca, ela está funcionando? Como que ela está? Primeiro, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Eu falei para você tomar cuidado com esse cara. Não... Mas ele tem que tomar cuidado comigo, viu? Já falei também. Mas assim, agradecer realmente a gente poder vir aqui conversar um pouco dos nossos serviços, um pouco e a respeito principalmente da diabetes, né? Agradecer o presidente aqui da Câmara, tem sido um companheiraço nesse processo. Acho que a gente trabalhar junto, a gente consegue oferecer para a população uma solução muito mais rápida, muito mais eficiente, muito mais produtiva e gastando menos dinheiro. Com certeza. Então, quando a gente converge as nossas ações para que a gente possa oferecer para a população um serviço de maneira mais rápida, é muito bom, né? Então, agradecer, através dele aqui, agradecer os vereadores todos que têm sido companheiro, que foram companheiro nos 4 anos. O Daniel também estava nessa empreitada. E agora, nos próximos 4 anos, a gente tem que... A cidade pronta, agora nós temos que mudar de patamar, mudar a cidade de patamar e ir atrás de Maringá para ser a melhor cidade do mundo, do Brasil, para se viver. Subir o nível, a régua. Isso Subir aí. a régua. A gente já recebeu, olha que engraçado, a gente já recebeu visita de algumas cidades que ficaram lá até o 10º. O que é que vocês estão fazendo? Como que você fez isso? Eu falei, você fez a mesma coisa que eu estou fazendo com Maringá. Ele falou, por quê? Eu falei assim, você pegou aquilo que você perdeu da gente e veio aqui para entender o que a gente fez. Sim. E você pegou aquilo que você está com dificuldade e veio ver se eu tenho solução para aquilo para resolver. E esse é o caminho. Aquilo que eu perdi de Maringá, eu tenho que ganhar deles. Sim. Meu pai falou uma coisa, Xandão, não adianta a gente se espelhar no último. Não, a gente tem que sempre se espelhar no melhor. É para frente. E aí, assim, nós temos que aumentar a nossa nota. Os outros vão fazer o serviço deles. Com certeza. Então, nós podemos ir para 4º, 5º, 6º, se os outros evoluírem mais do que a gente, ou nós podemos ir para 1º, se Maringá não se mexer. Agora, quando eu fui em Maringá, quando eu vou conversar lá, não eu pessoalmente, mas quando o nosso pessoal vai entender o processo de Maringá, eles... tem um negócio lá que a gente não conseguiu aqui, como é que você fez tal coisa? Então, eles também estão procurando espelhar na gente aqui. Franca é exemplo. A gente acaba sendo muito legal, né, cara? Então, muito obrigado por vocês terem convidado. Diabetes é sempre um problema, realmente, uma doença silenciosa, complicada, que as pessoas não dão muita bola, porque normalmente não tem sintoma, e quando começa a ter, já são irreversíveis. Por exemplo, uma hiperproteinúria, quando você começa a perder visão por causa de uma retinopatia diabética, e aí não tem mais solução para o processo. Quando você começa a diminuir a possibilidade de, por exemplo, muitos pacientes renais crônicos que chegam na fila de transplante, a primeira coisa é fazer uma cintilografia, fazer um exame, um ecodoppler, para ver se tem influência renal, se tem condição de chegar sangue lá, porque a diabetes impede, inclusive, essa chegada de sangue lá. E aí não adianta fazer o transplante se não está entrando sangue na artéria renal para poder fazer. E aí eles tiram esse paciente da fila de transplante. Então, é muito duro isso, em função de não cuidar, né? E, além disso, nós tivemos vários amigos que amputam um dedo, depois amputam o pé, depois amputam o tornozelo, depois vem na canela, depois vem joelho, vem subindo, e aí entra numa terapia renal substitutiva, porque não consegue mais, e a coisa vai só piorando, é um negócio maluco. A gente já recebeu o doutor Adriano aqui, que fala da neuropatia diabética. Isso. E é uma doença silenciosa, mas que já você começa a tirar os membros e vai pelas extremidades. E quando aparece o primeiro sintoma, você não consegue mais cercar, porque ela é evolutiva, ela é degenerativa, ela vai... E não tem mais jeito de você consertar. Não. Né? E agora, nós temos casos de amigos nossos que passaram por isso, infelizmente alguns faleceram, mas nós temos caso de gente que é diabético, que
foi diabético por 40, 50, 60 anos, controladinho, bonitinho, organizadinho. Presente. Mas é isso. Esse programa, inclusive, Alexandre, é para isso. A gente fala do sem medida para você poder viver sem medida, porque você precisa viver. Sim. Você precisa fazer as coisas que precisam ser feitas, mas controlando a glicemia, medindo a glicemia. Tanto é que quando a gente se reuniu com o Daniel lá no hotel, a gente fez. A gente está aqui hoje juntos, mas eu vou contar um pouquinho da história até para você entender. O dia que a gente chamou o Daniel, eu falei, Daniel, chamei ele, insisti um pouco, né, Daniel? Que eu falei, eu sei que o cara é super acessível, o cara faz muita coisa por Franca também. Falei, vamos lá tomar um café com o Riad, a gente tem um programa. Belo café. Um belo café, Tower Hotel, nosso patrocinador também. Patrocinador. E nesse café a gente falou assim, ó. E eu não, mas seu nome foi citado lá. Fazer o recorte. O Daniel. Eu não vou xingar. Você não estava apresentando um café, mas eu falei assim, ó, fala com o Alexandre. Não. Cara, a história foi justamente essa. Ele sentou e falei assim, ó, mas a gente vai convidar o Alexandre também para estar com a gente na mesa. Você sabe o que aconteceu porque a gente deu uma ideia que a gente vai falar aqui durante o projeto, aqui o programa é um projeto bem legal. O Leandro, ele fala que eu que falei para ele, falei assim, ô, vamos montar um podcast. Ele chegou para mim e falou assim, eu tô indo tomar um café com o Daniel. Hã? Você que vai. Você vai também. Pronto. Tá bom. Não, resolvido. É porque o que acontece? O poder público é uma iniciativa privada de 2 empresas e 2 caras que que gostam de tratar de pessoas, de conhecer pessoas, de fazer as pessoas se sentirem bem. Então, hoje é um podcast que a gente já tem mais de 20 milhões de visualizações, é um podcast que cresceu absurdamente em 3 anos. Sim. A gente tem recortes de assuntos com médicos renomados, nutricionistas renomados, enfim. E aí a gente quer político também, porque o político, por mais que esse assunto aqui não seja sobre política, mas é sobre a comunidade, a sociedade. Porque as pessoas acham que política é só quem está lá no poder. Não, política a gente tinha que ter aula de ciências políticas na escola. Na verdade, a gente tinha, né? Mas deixa o Daniel, eu quero que o Daniel fale um pouquinho sobre essa reunião nossa e o que a gente pensou em fazer juntos com o setor público também. E se você tem alguma história voltada para esse nicho da diabetes, para a gente já fazer um complemento com o Alexandre sobre a Casa do Diabético. Sim, primeiro agradecer, Riad, Leandro, o prefeito, que tem sido um grande parceiro lá do Poder Legislativo. E falar que, assim, o poder, não dá para falar que Franca não tem os equipamentos. Como o Alexandre disse, e ele vai trazer alguns números aí, nós temos equipamentos e a nossa função, que até elogio aqui vocês e destaco isso, é conscientizar e prevenir. Naquele bate-papo que nós tivemos, eu falei que sempre que eu falo de prevenção ou conscientização, o que me vem à cabeça é diabetes. Porque os estragos, quando você deixa de tratar, ou mesmo por não saber se você é diabético, né? Os estragos são muito maiores, muito grandes. E isso, se você fala em recursos públicos, lá na ponta, você gasta muito mais, né, Alexandre? Sim. Se você não faz esse trabalho preventivo, isso lá na frente vai, assim, em termos de gastos públicos, aumenta demais. E a gente conversou lá, né? Tivemos algumas ideias, já pus algumas ideias para frente. Nós estamos tentando nessa linha, né, de conscientização e prevenção, tentar fazer a semana, o mês ou o dia do diabético e tentar fazer ações de conscientização e prevenção. Sim. Nós já estivemos aqui, até agradecer o Alexandre também, porque faz parte da administração indireta, que é uma autarquia, né, a Unifacef, que tem o curso de medicina, e o Alexandre sempre é um grande parceiro nosso, os reitores do Unifacef também são grandes parceiros, para a gente unir tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo e a academia, que são os médicos, os acadêmicos, os professores, e tentar fazer algo nesse sentido, nessa linha de conscientização e prevenção, através de uma semana ou de um dia, e unir Executivo e Legislativo através do Diabetes Sem Medidas. É um projeto embrionário, mas eu acredito que tem tudo para dar certo. Inclusive, a gente tem um pouco de tempo, porque a gente quer fazer isso dia 14 de novembro, que já é o Dia Nacional de Combate à Diabetes. E a gente quer lançar a Semana do Diabético, foi até uma sugestão do Daniel, que a gente queria o dia. Dia do Diabético francano. Porque assim, cara, a gente preza muito por Franca.
a gente está aqui. Eu gosto quando você fala da ideia da gente ser o primeiro, porque a gente pode falar mal de Franca, só a gente, ninguém mais. Porque a gente sabe das nossas a gente sabe das nossas dificuldades. Aquele jogador de basquete que falou. Eu tenho agência em Ribeirão e a gente vai para Ribeirão às vezes, falar mal de Franca só eu, hein? Porque a gente brinca com essa coisa Franca e Ribeirão. E eu vejo muito essa necessidade da gente conquistar mais lugares. E ter essa fomentação do diabético francano é muito bacana, ainda tendo as autarquias juntos, vocês do setor público juntos, setor público privado. Sim, é importante. E não romantizar, né? E não romantizar. Não falar o que tem que ser feito, falar sobre a prevenção e o que aquilo pode causar se você não fizer tudo certinho, né, Yad? E assim... o que vocês fazem é muito importante. O que o Poder Legislativo e Executivo faz é muito importante. Com certeza. O Alexandre aqui dando todo aparato, né, dentro do nosso município, e a gente precisa levar isso e conscientizar as pessoas para que usem e façam bom uso e um uso correto das coisas. Adequado. Isso. É uma coisa que a gente viu até... tem essa PL 2687 aí que o presidente, infelizmente, veio a vetar. O tanto que é difícil para o diabético, principalmente o tipo 1, no meu caso, muitas vezes do poder da esfera nacional, direcionar alguma coisa para o diabético. Por quê? A gente vê faltar insumos. Não culpa a prefeitura não tem culpa disso, eu sei disso, muito bem. Estou deixando claro isso. Isso vem da esfera nacional. Federal. Então, assim, eu vejo que a prefeitura tem se mexido, principalmente com a Casa do Diabético. A Casa do Diabético, o Alexandre vai falar muito melhor que eu, tem os 2 pés lá dentro. A Casa do Diabético ajuda muitas pessoas. Muitas pessoas. E o pessoal não entende isso. Muitas vezes, eu sou diabético, mas eu não vou dar bola. Eu vou comer um docinho, 3 docinhos, 4 docinhos, 5 docinhos, e esquece que para você poder comer o seu bendito doce, que eu falo todo cacete de programa. Seu filho de um jumento. Você quer comer, come, mas faz o que tem que ser feito. Toma porra da insulina, toma a porra do seu remédio, caralho. Na verdade, o pessoal confunde muito, é viver sem medida, não é comer sem medida. Exatamente. Né? E viver com equilíbrio. E a galera faz isso mesmo. E a ideia da informação vem muito nisso. Da gente, cara, a quantidade, Alexandre e Daniel, a quantidade de pessoas que entram no nosso Instagram, do mundo todo, e até do Brasil até. Nós estamos até na Austrália. Tem gente de todo mundo assistindo. A gente pedindo insumos, pedindo coisas, porque assim, pessoal, a gente não está romantizando a diabetes, porque realmente é um problema de saúde pública. É um tratamento mesmo. A gente sabe, todo tipo de saúde, em qualquer outro tipo de tratamento, não só a diabetes, passa por vários processos. E que é onde a gente fala, antes de prevenir, devia ser remediar. E o cara espera. Antes de prevenir. As pessoas esquecem desse mantra. Então, caso do diabético, você estava contando nos bastidores pra gente que tem até algumas coisas legais para falar. Se você já quiser falar para nós o que vem pela frente. É legal. Eu acho que a gente vamos contextualizar o processo, né, desse cuidado com diabéticos na cidade, né? Por exemplo, quando a gente fala de caso do diabético, o caso do diabético é um ambulatório. Eu trouxe alguns números aqui. Legal. Que a gente pode conversar sobre eles e ir discutindo o que nós estamos enfrentando e como que a gente enfrenta isso, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de diabetes, o pessoal sempre lembra, assim, de imediato, caso diabético. Caso diabético é o último ponto. Sim. Caso diabético deságua lá ou chega lá aquele paciente que não consegue se estabilizar nos outros equipamentos de saúde que nós temos. Então nós temos nós temos unidades básicas que hoje nós temos perto de 20 mil pacientes cadastrados sendo tratados dentro das unidades básicas com diabetes. Olha isso. E nós temos perto de 1.300 pessoas que são tratadas na casa do diabético. Então nós temos 20 mil. Então a casa do diabético é uma ponta de todo o processo. Então nós temos um acompanhamento da doença dentro da unidade básica de saúde, que as pessoas vão pegar medicamento, vão pegar esse medicamento especificamente, a prefeitura que fornece.
A insulina é o Estado que fornece por força da decisão dele, próprio Estado. Ele compra, manda para nós e a gente distribui. Insulina, agulha, essas coisas. Então, o ano passado, para vocês terem uma ideia, a gente consumiu mais ou menos 2.800.000 reais de insulina que a gente distribuiu para a população de 5, 6 tipos de insulina diferentes. Então, entendendo que nós temos uma unidade básica que cuida de um pouco mais de 20 mil pacientes com diabetes, entendendo que o pronto-socorro, quando aqueles pacientes se descompensam, o caminho deles é o pronto-socorro, vai tomar insulina, vai reduzir, se precisar internar, estado, cross, e vai para um ambiente hospitalar para estabilizar, depois volta para ser acompanhado na unidade básica de saúde. Existem alguns pacientes que são refratários. Mesmo fazendo tudo certo, a diabetes dele descompensa. Né? Mesmo tomando insulina certo, comendo certo, fazendo exercício, tomando os remédios, a diabetes dele descompensa. Este paciente vai para a casa do diabético. Então, do lado da casa do diabético, a gente tem todo um aparato, especialmente oftalmológico, para dar suporte para esse paciente diabético descompensado, que tem problema, por exemplo, de uma retinopatia diabética que vai ser acompanhado lá. Né? Então, o tratamento da diabetes ele é muito maior que simplesmente a casa do diabético. Sim. Agora, entendendo que a diabetes e hipertensão e, consequentemente, um infarto agudo de miocárdio, um AVC, quer seja isquêmico ou hemorrágico, assim, junto com pneumonia, diarreia, eles são doenças que a gente evita internações a gente chama de doenças por causa, ou internações por causas evitáveis. A internação por diabetes, ela é evitável. Com Se certeza. você controlar, você não vai ser internado por causa de diabetes. Né? Então, a gente cuida desses pacientes, coloca lá e também a gente, dentro desse processo, a gente tem, por exemplo, um sistema de rastreamento que funciona não só nas unidades básicas, mas também no pronto-socorro. A casa do diabético não tem rastreamento. Por quê? Porque o paciente que vai referenciado para lá, ele já está diagnosticado e já teve problema, já tentou tratar na unidade básica e foi refratário ao tratamento. Aquele paciente que é indisciplinado, vamos chamar, não sei se eu posso chamar esse termo. Pode sim. Deve. Aquele que é indisciplinado com a doença dele, aquele cara, dificilmente ele vai para a casa do diabético. Porque se ele não quer fazer o básico, eu não vou pôr ele num local que tenha mais densidade tecnológica, porque ele também não vai fazer. Com certeza. E eu preciso daquele espaço para colocar aquele que é disciplinado, que cuida da saúde, mas que, infelizmente, a doença dele não recrudesce, não diminui e não melhora. Então, eu tenho que pôr ele lá, eu preciso desse espaço. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem quase 78 mil, o ano passado, 1.000 testes de triagem de glicemia, de dosagem glicêmica. Isso é toda a região, vem? Não, só município. Só município? Só município. Caraca. Nós temos, por exemplo, 56 mil pacientes, um pouco mais de 56 mil, fizeram um teste de hemoglobina glicosilada ou glicada. Né? Então, esses pacientes, na sua grande maioria, quando a gente faz o teste de diabetes, os 78 mil testes, você vê que é menos, né? 78 para 56. Quando ele faz o teste, às vezes a gente indica a hemoglobina para falar quanto tempo esse paciente estava nessa condição. E aí você acha hemoglobina de 7,5%, 8%. Esses aí eu vou te falar que está até meio controlado. Eu vejo muito hemoglobina de 12%, de 11%. Isso. Aí é um paciente que já tem 500 para cima, que já está há mais de ano nessa condição, né? E que normalmente ele já tem sintoma, ele já tem poliúria, ele já tem dificuldade, ele já tem boca e isso. Então ele já tem um monte de outras coisas que já tem um pouco de sintoma que você olha e fala assim, esse cara tá andando ainda, como é que esse cara tá em pé ainda? Né? Aí você põe ele deitado, para que eu não estou sentindo nada? Por que eu tenho que internar? É uma doença silenciosa. Então, assim, esse processo, entendendo que o diagnóstico precoce, ele traz um tratamento precoce, ele reduz dano e ele melhora a vida das pessoas. Com certeza. E, consequentemente, a reabilitação é muito mais fácil. Sim. E uma coisa, né, Alexandre, que a prevenção dos problemas que a diabetes, dos males que
que a diabetes traz, ela não pesa tanto, a prevenção não pesa tanto como tratar. Não, se fala depois dela instalada. Né? Depois da doença instalada, tomar cuidado com os pés, tomar cuidado com o peso, ser disciplinado na alimentação, exercício físico, enfim. Esses que a gente chama de prevenção secundária. Prevenção secundária é quando você já tem a doença instalada e você faz atividades para diminuir a evolução da doença e os danos que essa doença pode causar a longo prazo. Sim. Então, prevenção secundária. Prevenção primária, obesidade, alimentação incorreta. Às vezes tem gente que tem já uma genética que traz 30%, que traz lá de trás de família. Primeira coisa que o médico pergunta, você tem gente diabética na família? Ah, eu tenho. Por exemplo, minha mãe ficou diabética com 35 anos. Né? A gente era moleque, eu tinha 6, 7 anos. E ela fez uma pancreatite e parou de produzir insulina e passou a ser insulina independente quando ela tinha 35. Ela viveu até 80. Olha isso. Certinho, bonitinho, morreu no Covid, mas em função dos 80, em função do... Meu pai tem 86 e toca a vida, né? Então, assim, precisa controlar, não é uma coisa louca que faz assim, não tem jeito. Então, essa história da prevenção ou do diagnóstico precoce, melhor ainda, exato, do diagnóstico precoce, ele é muito importante. E aí, o que nós mudamos na nossa rede, para você ter uma ideia? A gente, antes, quem que pode pedir? Puxa aí na memória de vocês, se você lembrar, você vai... Quem que pede exame? Médico. Certo? Certo. Eu mudei essa lógica. Eu permiti, através de um protocolo que nós criamos e dando suporte técnico para a enfermagem pode pedir glicose, pode pedir... Glicada? Não, pode pedir os exames. Tá. A enfermagem pode pedir os exames necessários para investigação da diabetes, dentro da unidade básica. Então, não precisa passar mais pelo médico. E isso ganha tempo, agiliza o processo, facilita. Só que eu também dou suporte para a enfermagem. Sim. Faz a pessoa nem desistir, né? Porque essa coisa do tempo também faz a pessoa, às vezes... Vou te falar uma coisa aqui, Alexandre. Nós fizemos um trabalho esses tempos atrás, que é Uma Gota pela Vida. Eu fiz no Tower, o Leandro fez na Limoeiro. Que é o projeto que a gente vai precisar depois pôr na mesa. Para ajudar, pedir a ajuda de vocês. Que é levar o diagnóstico, os exames, para dentro das empresas. Por quê? Tem gente que vai olhar e fala assim, eu não quero fazer. Eu não quero fazer. Não quero. E tem gente que vai descobrir lá que está com 250. Não, então vou te contar uma. Lá no Limoeiro ninguém estava. Lá no Tower. A menina já tinha diabetes, não estava se cuidando. A hora que fez a picada de dedo, deu 500 a glicemia dela. Aí. O que nós fizemos? Encaminhamos ela para a unidade básica, já entraram com insulina para poder trazer. Ela olhou e falou assim, eu não estava tomando remédio. Mas por que você não estava tomando remédio? O remédio estava me dando hipoglicemia. Eu falei, poxa, conversa com o seu médico, diminui o remédio, caramba. Ajusta. Veja que são coisas distintas, né? Esse exame precoce, que a gente chama de triagem, ele é muito importante para aqueles que não sabem que são diabéticos. Sim. Né? Para aqueles que são diabéticos, é esse tipo de ação que nós estamos fazendo aqui hoje. De fazer o cara prestar atenção e cuidar. Porque, eu já sou diabético, vou só fazer um teste para ver quanto tá 500. Mas ela sabe que não está tomando remédio, ela já sabia que o exame ia dar ruim. Sabia, com certeza. Porque ela não está tomando remédio, já sabia que era diabética, já tem um negócio, ela já sabe que o negócio está ruim. Então, é importante esse processo. Não é só informar, é reforçar. É isso. Ela sabe que está errada. É isso. Ela sabe que está errada, ela sabe que está ruim, porque, não, eu não estou cuidando, porque está me dando hipoglicemia, abandonei o remédio, vou fazer o teste, vai dar ruim. Não, e ela detalhe, já sabe. Ela mora ela e uma filha. Então, cara, ela vai padecer agora, vai ter que fazer um negócio, de repente faz uma escara no pé. E aí fica difícil. Amputa alguma coisa, não tem jeito de trabalhar com uma menina, que eu não sei a idade da menina, com a filha, mas... pequenininha. Entendeu? É complicado. É complicado. A diabetes ela é tão silenciosa que quando chega nesse ponto, às vezes ela precisa de ajuda e não tem quem
quem possa ajudá-la. Então, a gente entra numa dificuldade muito gigante com relação... É um círculo vicioso. Que é um círculo vicioso. Então, por que a gente, então... Quando a gente pensou na diabetes sem medida, fala, cara, vamos... E isso a gente recebe muito lá nos nossos canais, das pessoas que descobriram informações que não tinham, até dos próprios médicos, porque também o médico, o melhor médico para tratar diabético... É o endócrino. É o endócrino. Sim. Então, às vezes, ele vai no cardio, o cara até pede um exame ou outro, mas ele não tem uma dimensão de tudo. E aí, isso entra até em outras questões, né? O Daniel, por exemplo, tem alguém diabético lá na Câmara? Vocês conhecem alguém que tem a diabetes? Não. Até uma... Não conhece ou você acha que não tem? Não sei. Porque esse tipo de pergunta eu faço aqui para todos os convidados. Porque a diabetes não é uma doença que a gente pergunta para as pessoas se elas são diabéticas. Você pergunta se ela tem pressão alta, você pergunta se ela tem problema de coração. Tem problema de joelho. Se tem problema de joelho, mas você pergunta nada sobre diabetes, E como que é essa coisa de conscientização? Eu nunca tinha me atentado para isso e vindo para cá, até agradecer a presença aqui do Marcão, meu assessor, Marcelo Facuri. Tá nos bastidores aí, Marcão. Assessor do Alexandre. O Marcão falou assim, cara, por que você não promove uma ação lá dentro da Câmara Municipal? Uma gota pela vida lá na Câmara. Isso. E, pô, olha as ideias que a gente começa a ter a partir de um programa que vocês estão fazendo. E quem sabe a gente não salva a vida, não prevê algo que vai estourar lá na frente. Esse é o intuito do nosso programa, Daniel. É movimentar a população, movimentar o povo, que a gente sabe que tem muita... a gente consegue levar algumas informações, como o Leandro estava falando, para até médicos. Lembra do Molina? O Molina tem uma academia, a gente recebeu ele aqui também, entrevistei ele. Perguntei assim pra ele, Molina, você chega lá na academia, você vai fazer academia. O que você pergunta? Que tipo de exame que a pessoa precisa apresentar? Todos, menos diabetes. Falei, cara, o cara tem uma hipoglicemia lá no meio da academia, você vai achar que ele tá infartando. E você tem que só pôr um açúcar na boca do cara, um melzinho, alguma coisa pro cara levantar. Então, gente até faz todo mundo associa não comer o açúcar, mas na verdade tem hipo, que você precisa comer açúcar. A gente até brinca muito. Se você vê uma pessoa jovem, 25, 20 anos, caído no chão, logicamente, sem a devida... canjibrina. Com os filtros. Os filtros. Alguns você já olha e já sabe. Você olha uma pessoa caída no chão, o que você vai pensar? Cara... Droga, álcool. Desmaiou. Teve uma convulsão. Dormindo. Ninguém. Você nunca vai pensar. 99%. Não vou falar 100 porque tem alguém que vai pensar. Que vai pensar como hipoglicemia severa. Eu já vi uma convulsão por hipoglicemia. Que o cara tomou o medicamento, não comeu. Tomou errado. Não, vou tomar, que estou com pressa, não sei o que. Tomou na escola. Daqui um pouco, puf. Dá convulsão. Vai medir 20. E você não morre rápido com uma hiper. Mas com uma hipo você morre rápido. Se você não for... Então, simples assim. Às vezes, igual mediu lá, às vezes a gente vai medir de pessoas que dá HI, que é quando é acima de 600. Isso, dá erro. O glicosímetro nem lê. E o cara tá de boa, não tô sentindo nada. Agora a hipo, que abaixa pra 40. Vou fazer mais uma vez uma medida online, hein? Vamos ver quanto vai dar o negócio. E a gente vai entrar no assunto agora delicado, depois dessa medida, hein? Vamos ver se vocês vão ter resposta. Olha que legal. Olha, você já tomou café da manhã? Já. Aí. Alexandre ou Daniel, nos responda uma coisa. Tem o tal do Libre. A gente quer a opinião de vocês, tá? A gente não quer saber se isso tá... Porque a gente sabe que a distribuição disso tá muito difícil, que algumas regiões nem... Porque, na verdade, a gente usa muito o artifício do direito, que é direito de todos terem acesso ao Libre. Só que hoje só se ganha o Libre entrando na justiça, porque alguns municípios até dão o Libre de forma gratuita, mas eu não sei se é o momento de você olhar para isso também, porque você tem que olhar tanta coisa, que a gente fica, né? Qual a hora que vai olhar para esse lance do Libre? Mas o Libre é uma situação que alguns municípios brasileiros já entregam. Você tá com ele seu aí, né? Mostra aí, pessoal, para quem não conhece. Esse botãozinho você lê no celular. Então você não precisa ficar furando o dedo todo dia, várias vezes ao dia. Cada 15 dias você troca ele. Então, e é caro. Hoje você compra... O mais barato hoje que saiu agora no asiático, 260? Né? Não, 289, chegou. Mas é 350 o Libre mesmo, da marca... Da Abbott. O cara tem que comprar 2 vezes por mês, é R$700. Mais insumo.
a gente não está romantizando aqui. A diabetes não é acessível. As pessoas não têm acesso a controlar isso tudo. Na sua opinião, como que vocês veem essa questão do fornecimento de insumos que às vezes tem que partir do município? Como é muito difícil, a lei tem que vir lá da Câmara primeiro, como que funciona? O Alexandre até adiantou, vou falar especificamente uma coisa até mais importante, seria a insulina. A gente às vezes tá passando por um desabastecimento. Desabastecimento. E vou te falar uma coisa, às vezes vem em mim, vem em cima do Alexandre, mas essa gestão é do Estado. Sim. E, assim, a prefeitura, a Câmara faz o que pode para a gente tentar ajudar esse pessoal. No caso do Libre, eu acho que o Alexandre vai ter mais propriedade para explicar, mas falta recurso. Infelizmente, não tem como atender a tudo. E, às vezes, ele dá os medidores, ele faz essas testagens, faz essas prevenções, mas isso é um passo a mais. Assim, ó, eu entendo, cara. É também recurso, vamos falar assim. Mas não é só recurso. Como é que funciona a saúde pública, né? A gente tem um estudo daquilo que acontece com a população. E a gente tem no SUS alguns princípios. Universalidade, equidade, enfim. Está na Constituição, não tem como. A previsão, tem que dar. A previsão da saúde é assim: oferecer aquilo que a pessoa precisa. Sim. Certo? Dentro das necessidades dela. Então, por exemplo, se um paciente chega lá, eu vou dar um exemplo mais prático. Se um paciente, que é corriqueiro, que todo mundo já passou por isso. Se um paciente chega lá e está com dor na coluna, o primeiro exame a ser solicitado é um raio-x, que é um exame de triagem, mais barato, mais organizado e que te dá diagnóstico. Sim. Se não conseguir, aí você pula para tomografia. Se não conseguir, você pula para ressonância. Ou cintilografia por último. Você não pode, aqui na atenção básica, sair daqui do nada com uma dor, uma lombalgia e ir para uma cintilografia direto sem passar pelos processos naturais. Isso quer dizer o seguinte, que na sua grande maioria resolve com um raio-x. Um raio-x muito mais barato, muito mais fácil de conseguir e muito mais tranquilo. Então, a gente quando fala de oferecer aquilo que o paciente necessita, não quer dizer que a gente tenha que dar cintilografia para todo mundo. E não quer dizer que a gente tem que dar livre para todo mundo. Porque nós temos outras ações que também resolvem. Concordo. E que para determinados pacientes aquilo lá é efetivo. Sim. Então, quando a gente busca a efetividade, o nível de complexidade oferecida para as pessoas tem que ser também em cima do nível de complexidade que ela traz para a rede. Então, você não pode ultrapassar o processo. Então, nós temos em torno de 2.000 pessoas sendo acompanhadas na casa do diabético. O ano, a gente distribui mais ou menos 100 mil fitas por mês para essas pessoas. E aí eles conseguem fazer, nós temos lá assistente social, nós temos nutricionista, nós temos farmacêutico, nós temos psicólogo, nós temos uma gama enorme de profissionais que podem ajudar essas pessoas a se organizarem. Entendendo que a gente não pode sair de um nível básico aqui para um nível mais complexo lá, sem passar pelos níveis intermediários. Um dia nós vamos chegar nesse ponto? Vai. Hoje a ressonância há 15 anos atrás... Era um desafio. Era uma bica. Era um desafio. Pra você ter uma ideia, a primeira tomografia que veio para Franca foi há 25 anos atrás. Eu já estava na saúde, veio para o hospital regional. Quando veio para o hospital regional, que a gente tinha dor de cabeça sendo tratada de maneiras diversas, e quando veio a tomografia, começou a fazer a tomografia, começou a aparecer neurocisticerco, por cisticercose, neurocisticercose, e falou, nós estamos tendo, eu já estava na saúde, eu já trabalhava com epidemiologia, nós estamos tendo uma epidemia de neurocisticercose. Mas eu falei, gente, espera aí um pouquinho, vamos entender direito isso? Não, nós passamos a ter um diagnóstico, porque nós passamos a oferecer um diagnóstico mais
preciso, com mais gasto, quando veio a tomografia. Então, não estava tendo uma epidemia daquilo. Nós simplesmente começamos a fazer um diagnóstico maior. Aí depois veio ressonância na Santa Casa, aí o Nikkei montou, a clínica de radiologia montou, e aí a coisa foi evoluindo. Então, depois veio o CDM, que é um centro de cintilografia, de densitometria, que é muito legal o trabalho que eles fazem. Hoje o acesso está melhor. Sem dúvida, mas tem que ir graduando a complexidade tecnológica, porque senão a gente não consegue. Você tem que começar a andar primeiro para depois correr. Se você começar a correr, você vai tropeçar. Mas é o que o Daniel falou. O Daniel fala dos recursos e eu concordo com ele, porque assim, a primeira coisa não é só pensar no recurso, porque a gente pode até ir atrás do recurso. Só que se você investe numa tecnologia primeiro, para distribuir livre para todo mundo, que isso é uma e o cara nem usa, nem abre, o cara nem usa a fitinha e não sabe usar. O Alexandre e não consegue controlar a alimentação, não faz exercício físico, não toma insulina, não toma nada. Aquilo ali só para ficar no braço, para falar que é bonito. Agora vocês entenderam o processo. Sim. Vai chegar nisso? Vai. Antigamente era insulina Lantus. Lembra? Quando surgiu a Lantus, era a primeira insulina que eu tomei era insulina de porco, sintética, depois para sair... NPH. Isso. 36 pâncreas de porco para fazer uma insulina, né? Então, assim, quando surgiu a Lantus, é a revolução. Todo mundo tem que tomar Lantus. E a coisa não foi bem assim. Não, exatamente. Então, assim, é um processo. Acho que nós vamos chegar nisso? Vai. Porque a tendência é que a gente ofereça mais tecnologia à disposição das pessoas. E isso também, olha que interessante, eu não sei se vocês já pararam para pensar. Há 80 anos atrás, 100 anos atrás, a vida média do sujeito que vivia no Brasil... 45 anos. Se você olhar o comércio da Franca lá de trás, o Diário da Franca lá de trás, estava escrito assim, idosa de 30... Quantos anos você tem? 33. Idoso de 33 anos 35, é atropelado. Não, 33. Mas eu já vi. Por que você adaptou? É porque, não. É porque tem no comércio da Franca. Eu vi um recorte que não é do comércio da Franca. Eu vi de acho que do estado de São Paulo. Idosa que fala de 33 assim, velhinha anos. de 45 anos morre. Idosa de 33 anos. Eu falei, E aí, o que acontece? Então, e aí, veja bem, quanto mais tecnologia a gente oferecer, e esse é o caminho, sim, mais as pessoas vão mais viver. Expectativa Hoje de já vida. está em 74, o homem? E aqui no Sudeste vai para 80, quase 85. No Nordeste ele é um pouco mais baixo. Tô falando geral. Né? Nordeste, São Paulo Norte, é tudo isso. Mas pra mulher, né? É que aqui nós estamos no outro mundo. Né? Nós temos dois Brasil. Nós temos dois Brasil. Quando você fala em orçamento, em recurso, é claro que assim, a intenção do poder público é fornecer para o máximo de pessoas possível. Mas não é possível. Aí o que acontece? A prefeitura, a secretaria faz um protocolo para atender ao máximo de pessoas possíveis. Mas aí muitas das vezes nega. E o que acontece negando? Judicialização da saúde. E isso dá uma dor de cabeça tremenda para o gestor. Mas eu vou te falar uma coisa, porque, Daniel, é o que a gente brinca muito no pilar da diabetes. São 4. Médico, nutricionista, exercício... E o paciente. Principal. Que é a informação. E o paciente. Porque não adianta nada se a pessoa tem nutricionista, se a pessoa faz o exercício, tem o médico, mas não sabe usar. Não tem a informação. Eu vou comprar, vou pegar a insulina. Quanto que eu aplico? Qual que é a insulina que eu vou aplicar? Qual insulina que eu vou usar? Então, assim, a gente entende bem esse quesito que o Alexandre está falando, de passar por passos. Porque se você pegar, vamos dizer assim, o cara tirou carta hoje, você vai virar para ele e falar assim, ó, pega a rodovia. Toma uma Ferrari. Toma uma Ferrari amarela lá. Pega a Ferrari amarela e vai para aquela lá de Campinas, você viu? Então. Agora, uma coisa importante, assim, a gente tem tão importante quanto o Libre é o acompanhamento do paciente aqui atrás. Com certeza. Então, por exemplo, quando uma gestante, né? Ela começa a acompanhar, faz os exames, faz o pré-natal, os exames de pré-natal. De repente começa a falar, essa criança com 6 meses está com tanto peso, está com tanto tamanho, está com tanta coisa na barriga da mãe, tem alguma coisa errada. E aí você vai acompanhar, tem uma diabetes gestacional.
que ela nem sabia, não tem sintoma nenhum, e se deixar, a criança vai nascer com 5 quilos. 5 quilos você está sendo bonzinho. Já vi criança de mãe diabética que nasce com 7. Então, e aí vira uma confusão para a mãe e para a criança. De repente faz uma eclâmpsia faltando 2 semanas para nascer. Né? Faz sei lá. Enfim, hoje nós temos, desde o acompanhamento no pré-natal, o pré-natal consegue diagnosticar e traz. Nós temos um ambulatório de gestante de alto risco que tem 92 pacientes. Olha isso. Em tratamento com diabetes gestacional na gravidez. 92 que são acompanhadas diariamente. Então, esse cuidado ele tem que existir para a gente evitar, por exemplo, eu trouxe óbitos por diabetes, que tem diabetes como causa principal, que é uma coisa que hoje, com esse monte de aparato tecnológico que nós temos, não deveria existir. Com certeza. Não, mas olha que incoerência. Na hora de viver, a diabetes não é um motivo, mas na hora de morrer é. Porque ninguém... Volto a falar, ninguém pergunta no dia a dia se a pessoa por exemplo, insulina dependente, 23, 8 pessoas morreram, única causa, diabetes. Não policausa, né? Não insulino, 17. Não insulino dependente, 17. Relacionados a diabetes mellitus, relacionado com desnutrição, 1. Olha que loucura. Diabetes mellitus não específica, 55. Nós tivemos 81 pessoas que faleceram em 23, que tem como causa principal a diabetes. É claro que a diabetes, quando você... a comorbidade, uma doença qualquer em um paciente sem diabetes, ela é uma doença qualquer. Sim. Uma doença qualquer, num paciente diabético descompensado, ela traz uma gravidade muito maior e traz uma letalidade muito maior. É uma bomba Aí você relógio. fala assim, mas é uma gripezinha. Não é. Multiplica esse número aí por 5.500 municípios no Brasil. Enquanto uma gripezinha tem 0,4% de letalidade, uma gripe com um paciente diabético, a depender se for obeso, se for hipertenso, se for mais outras comorbidades, ela vai para 5, 6, 7% de letalidade. 5, 6, 7% é um negócio absurdo no nosso meio. Falar que uma doença mata 7% das pessoas que pegarem ela. É inimaginável um negócio desse. Mas a diabetes traz essa possibilidade. Quer ver 24? 73 pessoas. De janeiro a fevereiro de 25, 2 por insulina dependente e 3 não específico. Então, nesses 45, 50 dias, nós já tivemos 5 óbitos. Em que a diabetes é a única causa aparente ali que está na declaração de óbito. Sim. Então você fala assim, mas tem todo esse aparato e ainda morre? Morre. Por quê? Porque o paciente é indisciplinado, não quer saber de cuidar, não quer saber de... Então assim, o que mais a gente gostaria de escutar não é assim, o Estado não mandou insulina, o Estado não fez isso, o Estado não tem livre, o outro não tem livre. O que a gente gostaria de escutar é o seguinte, o paciente faz a parte dele e não está dando resultado. Então, quando a gente escuta, o paciente está fazendo o lado dele. Cara, esse aí é o cara que eu quero. Esse aí é o cara que eu quero cuidar, que eu vou comprar equipamento para ele, comprar tudo para ele, porque ele vai ter uma vida melhor. E quando a qualidade de vida, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma diabetes e, por exemplo, dá uma escara ou já está partindo para uma amputação, ele começa a desistir, definhar, e é onde a gente não quer deixar chegar. Daniel, sabe quantos amputados teve ano passado? 146 mil no Brasil. Não, pequenas amputações até membros maiores. E deixa eu te dar uma outra informação. É muita gente, Deixa eu te dar uma outra informação. Quando você tem uma amputação em função de um acidente... É uma coisa. Você consegue, inclusive, protetizar. E aí você põe uma perna, você põe um pé, o cara consegue andar, consegue fazer e vai ajustando. Na diabetes, quando você tenta fazer a protetização, se ela fizer uma escara no coto da amputação, cara, a chance de se evoluir e subir mais... Então, a amputação por diabetes ela é muito mais difícil do que um acidente. Os dois são traumáticos. Sim. Mas é muito mais difícil, porque um você consegue
oferecer para o paciente uma condição melhor. Que põe uma prótese, anda, organiza, ensina a andar, reabilita ele, põe de volta no processo social, no processo laboral, põe de volta no trabalho, na vida social, na vida normal, vamos dizer assim, na vida que todo mundo gostaria de ter. No diabético a gente não consegue fazer isso. E até uma pergunta, Daniel, você conhece diabéticos? Meu pai era diabético, meu pai já faleceu, né? Mas eu vivi isso dentro de casa. Meu pai, acredito, desde os 60 anos, ele faleceu com 74. Ficou um bom tempo da vida dele diabético. Foram 2 E ele negou ou ele tratou? Tinha um medicamento que baixava o açúcar. E ele comia, adorava um docinho, comia o docinho, ele tomava esse remédio. Que eu não vou me recordar o nome agora. Metformina? Não. Jardiance. Mas um que de certo baixava um que ele achava uma benção lá. Ele podia comer o docinho dele cegado e... Assim, isso já começa a conscientização errada dentro de casa, né? Porque meu pai, por exemplo, era diabético e agia dessa forma. Pô, então... Mas é a mesma coisa de você usar os estatinas da vida, achando que baixa o colesterol e depois você não vai fazer um exercício, não vai fazer mais nada. Né? Me chama... isso. O incentivo para eu ir caminhar com ele, às vezes a gente caminhava, ia na Praça da Capelinha, dava umas 50 voltas lá, falou assim, agora vamos tomar um sundae ali, não. Vamos compensar. Mas eu vou te falar uma coisa, isso aí, ele tomar o sundae não tem problema. Ele já tinha feito a parte dele. Ele tomou o remédio dele. Ele fez o exercício. É isso que eu falo. E chegou até 80? 74. Sandrão, mas é o cara foi que câncer, tem, né? O cara que não tem uma academia para ir. Não pode ir na academia. O cara que não pode fazer... pagar um personal. O que ele tem que fazer? Ele tem que tirar a bunda da cadeira e dar uma volta, então, passear. Você levanta da cadeira, desgreta. Aí deixa eu voltar aqui pro meu lado. Dá uma caminhada com quem? Por que você acha que eu fiz academia ao ar livre na cidade? Isso. 80. Olha isso. Sim. E a CEPEL também. Por que você acha que eu fiz CEPEL agora? Qual é a ideia? Era da academia e agora o CEPEL. Era que nós temos muitas famílias hoje em que as crianças ficam aos cuidados dos avós para os pais trabalharem. O que eu pensei? Eu vou montar um local em que o idoso pode ir fazer o exercício dele, tem um parquinho do lado, a criança brinca, sobe no aparelho, desce do aparelho, ela não faz exercício, mas ela se movimenta e sai de casa. E o idoso vai fazer um exercício, vai fazer uma caminhada, tem academia. Então a academia ao ar livre, quando eu pus 80, ela surgiu por causa disso. Para atividade física para pessoas hipertensas e diabéticas. Isso que eu pensei lá atrás, que eu era secretário de saúde, saí da secretaria e virei prefeito. Então, agora com o CEPEL, eu falei, eu preciso fazer um negócio mais completo. Então, pode ir a criança para brincar na areia de carrinho, pode ir o adolescente para andar de skate, jogar bola, pode ir o jovem adulto para jogar um futebol, uma peteca, mas nem um todos têm tênis. Tudo, né? Todos têm tudo. Todos têm tudo. Legal. Eu vi alguns tem já. Skate, tem basquete, tem coisa. O CETEL é o quê? Centro de Esporte, Centro Popular de Esporte e Cultura. Que legal. Então, nós temos no 12º já. E é a bem Raico está construindo. Muito legal. Muito legal. Por que surgiu isso? Não tem dinheiro para ir na academia. Vai no CEPEL. Eu não tenho dinheiro para ir no... Vai na academia ao ar livre. Eu não tenho dinheiro. Vai fazer uma caminhada. E leva o seu sobrinho, leva o seu filho, leva o seu neto, leva todo mundo. Leva o cachorro. Leva o cachorro para passear. Cachorro, vai sozinho mesmo. Então, assim, essa é a ideia. Por isso que aí você fala assim, mas por que criou 80 academia ao ar livre? Para isso. Pra mexer a porra da sua bunda. Levantar ela da cadeira, cacete. Pra mexer o corpo. Então, quando criou a academia ao ar livre, aí você falou assim, fez um negócio lá pra agradar a população. Não foi só. Nós tínhamos nós precisamos prevenir obesidade. Aí fiz as academias. Agora eu disse, eu já fiz 80 academias lá atrás, em 13 e 16. Agora eu preciso pensar numa coisa diferente. Aí eu pensei no CEPEL, Marcelinho que deu o nome. Eu falei, eu quero um negócio assim. Você tá louco? Eu falei, não, eu quero um negócio assim. Que todo mundo possa usufruir do mesmo espaço ao mesmo tempo. A família inteira. O de 80 e o de 2 anos. Como se diz, de mamana caducando. De mamana caducando, todo mundo junto. Agora, vamos voltar, né? Assim,
eu estava com 125 quilos. Hoje estou com 113. Mas eu estava com 140. Baixei o peso, segurei a onda, acertei, estou com 100. Estou dentro do padrão. Né? Quando eu tive Covid, eu fiquei 10 dias internado. 15 dias doente em casa, 10 dias internado. Lá em 2020, naquela época que internava e morria. Né? Eu saturei 74. Nossa Senhora. Então eles falaram, nós temos que te entubar. Eu falei, negativo, eu não assino. Não, mas você vai ter uma parada cardíaca. Se você tiver, vocês dão um jeito. Mas eu não... Porque 60%, 70% eu tinha número. Falecia. Morria. 60%, 70% de quem entubava lá atrás morria. Eu falei, negativo, não vai mexer com isso. Só que eu saio do hospital com 400 de glicose. Eu fiquei 45 dias, 50 dias tomando insulina. E o trem não baixava. E agora, gente, assim, ó, eu era um candidato para ir para a casa do diabético. Não, vamos tentar mais um pouco em função do volume de corticoide que a gente tomava naquela época quando estava internado com Covid. Para fazer com que o pulmão não reagisse tão drasticamente contra a presença do vírus e fizesse um colapso. Então você dava dexametasona para baixar, olha que engraçado, para baixar a resistência. Só que afetava lá, enfim, saí com 400, a coisa não andava. E aí, cara, a minha mãe, diabética a partir dos 35 anos de idade, eu dizia para ela, mãe, não come, sua diabetes vai desorganizar, não come. Sabe aquela preocupação de filho com a mãe? Aí eu era molecote, não entendia. Quando eu vou para a faculdade de volta, de repente eu viro o secretário de saúde, mãe, não, sabe assim, aquela coisa sempre. Quando eu chego com 400, tomo insulina e não volta, cara, aí eu falei, isso... Já vi esse filme. Não, e outra, e eu pensava na minha mãe, que eu falava para ela, não come. Cara, o cara com 400, nada sacia ele. Eu, pelo menos, fui assim. Nada melhora. Ele quer comer tudo. Ele quer comer doce, ele quer comer isso, ele quer comer aquilo. Ele entra num processo, num looping, aconteceu comigo, louco. Porque, assim, nada saciava. Sede excessiva. É um negócio louco. É um negócio louco. Aí sabe o que aconteceu? Eu passei a me penalizar de tanto que eu chamava a atenção da minha mãe para ela não comer. E aí, quando eu tomava insulina, que o trem... Eu já cheguei a ter 80, 60, que começava a tremer, e eu não tinha força. Um dia eu falei para o paciente, meu pai falou assim, vamos fazer um negócio lá. Eu falei, não, eu preparo para você. Eu não consegui ficar em pé na pia para cortar o tomate. Então, assim, é um alto e baixo, é um negócio... Você come 20 pão de queijo lotado de Nutella e acha que não comeu nada. E assim, porque não chega a glicose na célula. É a desnutrição e não te dá energia. E não te dá energia. E você acha que você tem que comer mais. Você nunca está com o estômago cheio. É um negócio louco. E aí, gente, cuida para não acontecer o que aconteceu comigo indiretamente. Hoje eu não tomo mais insulina, mas eu fiquei 50, 60 dias tomando insulina. 45, 60 dias tomando insulina. E a coisa não... Era assim, ó. Cada hora estava de um jeito. Montanha-russa. Esse programa, a gente descobre as coisas e depois a gente entende até os processos. O bom conhecedor é aquele que vive o processo. Eu falo pro Riad, quando ele me convidou, a primeira coisa que eu te falei, cara, eu não sou diabético, eu vou falar o quê naquela mesa, na bancada? Vai ser difícil. Não, hoje eu estudei, mas faz 3 anos isso. Agora, o cara que viveu isso, ele sabe mais que eu. Não, e eu pensava assim, e eu chamava a atenção da minha mãe a todo instante. Quer dizer, ela tomava insulina, o trem não funcionava, não dava certo. Isso eu estou falando há 30 anos atrás, 25 anos atrás. Que a tecnologia era outra, que a qualidade dos medicamentos era outra, a resposta laboratorial nos testes demorava para era outro. Eu tenho a minha mãe é diabética tipo 2, até ela falou, faz uma pergunta pro prefeito, o negócio dos glicosímetros, você pode pegar na sala? Pode pegar? Caso diabético. Pode pegar na casa diabética? Aí, mãe, tá respondido. Porque assim, as pessoas, a gente vem para cá... Elas querem que a gente saia perguntando. Tinha tantas perguntas aqui, mas a gente teve um assunto aqui tão
tão abrangente, cara. A gente aprendeu aqui a rede tem. Umas coisas assim... Fornecida pelo Estado, não é a prefeitura que compra, ela é o Estado. Ela tem que levar o laudo que ela é diabética. Ela tem que passar num processo, a unidade básica, onde ela está sendo acompanhada... Para chegar na casa do diabético. Direciona ela, referencia ela para a casa do diabético. E eu tenho um assunto aqui que polemizou ontem em Ribeirão Preto. A Thalita Figueira, ela é uma mãe ela é mãe pâncreas. Esse termo mãe pâncreas é porque o filho dela, o Daniel, tem 5 aninhos, é diabético, tipo 1, e ela não é diabética, então a gente usa o termo mãe pâncreas porque ela acaba sendo o pâncreas da criança, de ficar aplicando insulina quando precisa, de dar a comida certinho e tal. E ontem teve uma polêmica que até viralizou, vocês talvez vão ver no celular de vocês depois, que ela foi expulsa de uma escola em Ribeirão, porque a diretora, isso está sendo averiguado, estou dizendo que eu vi na mídia, mas a Thalita não permitiu que ela ficasse. E ela veio a público para expor essa situação. Eu vi um programa seu, que já tem 300 crianças em Franca, com relação ao autismo, TDAH, outros... Isso. Agora a gente está ampliando. E você acha que o diabético entra nesse rol de doenças? Porque assim, é difícil para uma mãe ver que um filho está indo para a escola com 3, 4, 5 aninhos. Ele não tem... Você já discernimento. Você começou com 11 anos, né? Com 12. Como que ele aplica, né? Ele está sentindo mal. Eu vi uma outra história de uma mãe que foi buscar... A menina estava com 500 e alguma coisa de glicemia. Não, hoje a gente tem monitores dentro da escola, dentro da sala de aula e fora, que são treinados e preparados para isso. Se a mãe levar, orientar, eles fazem os procedimentos todos. Tá. Não tem problema nenhum. Inclusive, nós temos merenda diferenciada para essas crianças que a gente acompanha, desde que traga o diagnóstico para nós, se a gente sabe que tem diagnóstico. Então, leva para o pessoal da merenda, faz coisa separada, faz estrutura, consegue organizar a vida da criança ali dentro sem estigmatizar. Sim. Porque assim, por que se ele está comendo da bandejinha verde? Você é doente. Por que você está... Entendeu? Tá certo. Inclusão. Criança é criança, inclusão, né, cara? Criança, inclusão, eu tenho 2 não lá, tem eu noção sei como é. muito. Ele tá comendo diferente. Não, vai com os doentes lá que você tá lá, sabe assim? Vai dividindo. Isso. Então, sem estigmatizar, tem que somar. mas tem que cuidar para fazer. A gente tem gente para isso dentro das escolas. Pra você ter uma ideia, a gente tem escola que hoje faz alimentação por sonda em criança. Olha. Então, a gente tem a alimentação, a gente tem a sonda, a gente tem gente treinada, a gente tem gente qualificada. A gente recebe essas crianças sem problema algum. Sim. Não tem e outros medicamentos também, não é só diabetes. Para outros medicamentos também. Então, a gente tem gente qualificada para isso dentro das escolas. É tranquilo, né? A luta agora é fazer com que o Estado... Agora mudou um pouco a regra, que o Tarcísio entrou, tem uma visão um pouco diferente, mas a tendência do Estado era que não ter esse tipo de coisa nas escolas a partir da 6ª série, que é aqui o Estado 100%. De 6ª série, 6º ano, né, até 9º, depois ensino médio. É só Estado. Eles tinham a tendência de não fazer esse tipo de acompanhamento, né? Então agora o Tarcísio mudou a regra, então o Estado vai passar a oferecer esse tipo de trabalho. Porque a criança saía da 5ª série das nossas escolas com gente cuidando, ia para a 6ª série no ano seguinte. Cada um por si. Acabava aqui em dezembro, entrava em janeiro, já completamente diferente, outra escola, outro pessoal, outra gente, e não tinha ninguém para cuidar. Agora vai ter também no Estado. Né? Começa a partir desse ano ter uma estrutura. É claro que vai levar 2, 3, 4 anos para organizar o processo, isso é normal, é natural, o Estado inteiro desse tamanho, mas vai oferecer. Então a gente tem a possibilidade, sim, a gente tem várias crianças com autismo, com TDAH, com graus muito diferentes. Legal. A gente vai stalkeando, já te stalkei, a gente vai olhando as pessoas. Né? Vocês dois, para mim, são referência até do modo como vocês explanam o trabalho de vocês nas redes sociais, que hoje é o que a grande maioria das pessoas assistem. E aí entra em outras questões, que é onde a gente quer chegar na questão do projeto que nós temos. De ter o apoio de vocês nessa semana do Diabético Francano, e poder implantar o projeto do Uma Gota pela Vida. O que é Uma Gota pela Vida? É abrir uma barraquinha com a autarquia, a gente pode chamar o pessoal da FACEF, vai na praça, mede a glicose da galera. A FACEF tem interesse na faculdade de farmácia, a Unifran tem interesse na faculdade deles, o Centro Paula Souza também tem curso técnico que pode entrar e gosta de fazer esse tipo de ação, e a gente pode fornecer os insumos,
através da secretaria, e a gente faz na praça, faz isso, lugares, faz dentro da Câmara, faz lá na Prefeitura. Eu tenho uma agência de publicidade, a gente filma isso, mostra para a sociedade que isso pode ser feito. Depois a gente... Porque assim, o que acontece? Escrever, é um projeto social. Para a gente planejar e ver quanto que a gente vai usar, qual que é a previsão de usar. A gente já tem um histórico, antes a gente já montou barraquinho no centro, já montou barraquinho na Expo Agro. Isso não é novidade, a gente sabe que é feito. Mas a gente tem, para a gente planejar, que eu digo assim, eu preciso planejar com antecedência, porque lá na frente, se eu usar aqui, o que estava previsto para até dezembro, se eu usar fora, eu não consigo. Eu sei. Entendeu? Sim. Então, planejando, a gente escreve, vê, nós vamos usar quanto? 5 mil? Não, 5 mil acho que não dá. São 4 horas de exposição só, então nós vamos usar 2.000. Então eu tenho que achar 2.000 em outro lugar e não tirar daquelas pessoas que já têm planejado para pegar até dezembro, entendeu? O prevenção vai ser nesse sistema da gente... Uma gota pela vida, ela vem para reforçar essa questão de uma gotinha de sangue, você já consegue detectar alguma coisa. Perfeito. Então Principalmente, esse teste é para as pessoas que não têm diagnóstico prévio. Exatamente. O cara que tem... Tô passando na praça... O cara que tem diabetes e não tá tomando... Sabe que tem, não tá tomando remédio. Não é esse. Não, vamos gastar filipeta com ele, não. Você já testou alguma vez? Não, eu sou diabético, mas faz tempo que eu não testo. Não. Então não é aqui. Vai na unidade básica, você testa lá. Justamente. Aqui nós queremos o cara que nunca testou. Você sabe um número que me chamou a atenção? São 2, na verdade. Que você passou... Dos 20 mil diabéticos que estão em Franca. Na rede básica. Eu vou te falar que que não tem ainda o número, muita gente não sabe. No dobro para mais. Ou mais. Também de pessoas diabéticas. Também acho isso que não sabe. Porque a diabetes é tão silenciosa que a pessoa não vai. Também acho isso. Espera, vamos dizer assim, espera o trem sair dos treinos para poder... A gente chama isso de subnotificação. Exatamente. E um outro número a gente chama de subnotificação. Que me chamou a atenção foi a pessoa que morreu desnutrida sendo diabética. Por quê? Vou te fazer essa pergunta. Por que ela morreu desnutrida? Não sei por quê. Ela não tem insulina e não joga energia, não joga nutriente dentro da célula. Exatamente. Ela come. Começa a insulina leva energia para o músculo, né? Para as células. E não tem insulina e não consegue absorver. Aí morre de nutriente. Então, meu amigo, vai lá, se cuida. Não é difícil, mas tem que ser feito. Desgreta. Cara, esse papo tá tão bom que tinha que ter parte 2. Vai ter. Não, a gente organiza. Não, vamos ter que organizar vamos fazer outro. Ou mesmo a gente deveria ter feito duas partes esse encontro. Vou fazer aquela pergunta básica nossa. Faz pro Alexandrão que eu faço pro Daniel. O que é viver sem medida para você? É ter responsabilidade, né? Eu acho que tem que ter responsabilidade com essa história. Cada um na sua área. Cada um do seu jeito. Se você fizer essa história meio entendendo esse desregramento, você vai ter um problema ali na frente, né? Então acho que é parcimônia. Daniel Bassi, o que é viver sem medida para você? Não é só de diabetes que vocês estão falando, né? Não. Eu acredito, eu sempre falo isso, né? Que todos os passos que você dá reflete lá na frente. Isso, se você será uma boa pessoa, se os seus trabalhos vão gerar resultados. Então, eu acredito que ser uma boa pessoa, ser uma pessoa proba, ética e responsável, como o Alexandre disse, você pode fazer tudo sem medida. Se você tem esse caráter, essa dinâmica... Esse equilíbrio, você pode fazer tudo sem medida, que lá na frente vai gerar o resultado, os resultados vão ser bons. E já te respondendo sobre as parcerias aí, da minha parte, acredito que do Alexandre também, vai dar tudo certo. A gente não vai medir esforços para que tudo isso aconteça. A gente vai medir a glicemia da galera. Para que esse dia saia, para que o dia saia, para que as ações saiam, para que o dia... 14 de novembro. Qual que é o outro programa que vocês falaram? Da gota? Uma gota pela vida. Uma gota pela vida. A gente vai tentar promover isso lá dentro da Câmara Municipal de Franca. A gente tem essa parceria com o Executivo e isso é muito bom. Nós apoiamos, o Executivo nos apoia.
Até nesse caráter da CEPEL, né, Alexandre? Isso foi um golaço da administração, na qual ele promove esses centros populares de esporte que agem até preventivamente para diabetes. Justo. E a Câmara Municipal pôde contribuir em algumas desses centros, onde a gente destina a impositiva e o Alexandre executa. Então, essa harmonia entre executivo e legislativo, ela é muito benéfica. Cara, é muito legal quando você entra na mesa, vocês dois, e tem essa parceria. Porque a gente vê em tantas cidades que isso não acontece, né? Sim, e não só pela política, porque a política envolve muito mais coisa, mas onde o foco é a nossa população, é Franca, é tirar Maringá de primeira e colocar Franca. Você sabe o que eu falo uma coisa, Daniel? Nesse embate político que tá aí louco, eu acho muito importante isso aqui. Vocês nem sempre vão concordar 100% com as coisas, mas um respeita o outro. Eu acho que isso é muito importante. Legal, não tem jeito. Nós temos que achar um meio senso termo. Comum, Exato. Né? Não tem a gente jeito. vive no senso comum. O extremo é muito esquisito. Né? Não dá pra ser extremista, cara. Pra nada. E não adianta eu querer olhar só no meu umbigo e achar que eu preciso dele, preciso de você, preciso do outro, todo mundo precisa de todo mundo. Então, é trabalhar junto. É sociedade, né, Alexandre? Meus filhos vivem aqui, vão viver aqui, meu pai ainda mora aqui, nós todos vivemos aqui, nós temos que fazer a cidade melhor. Se para isso eu preciso conviver com um outro político, conviver com um amigo, conviver com outro, eu tenho que fazer isso ser mais harmonioso. Com certeza. Senão eu não consigo resultado. E eu tenho uma fatia maior, porque você citou algumas pessoas. Se eu for citar meus sobrinhos e os irmãos, Ixi, rapaz. eu sou o nono e tenho 20 sobrinhos. Cara. Então é muito francano para cuidar. Muito francano. É muito francano. Imagina os netos da mãe dele, como é que vai ser. Seu pai viveu bem, cara. 74 anos bom. Vocês são 9? Eles 9. Nós somos vizinhos desde moleque. Olha Só isso. que eu já tinha nascido há muito tempo, eu já estava na... Ele já estava casado, ele nasceu. Quando ele nasceu, né? Você já estava dando aula. Já estava dando aula. Mas a irmã dele, Juliana, mais velha, ela estudava com a minha irmã, com a Paula. Legal. Então... Franca e sua 250 pessoas, né? Eu morava na esquina de cá e o Mário na esquina de baixo aqui. Eu ia... O pai dele, às vezes tinha aquele circo... O pai dele é amigo do meu pai. Às vezes tinha aquele circo atrás do Castelinho, atrás do Palmeirinha, no Laranjeira. E lá tinha umas máquinas de carro, de não sei o quê. E o pai dele ia jogar, me levava lá para ir jogar nos carrinhos. Não, essa sinergia é muito importante. É muito tão bom. importante que a gente até agradece a visita de vocês. A gente sabe da agenda que vocês têm, é uma agenda corrida. Vocês estavam em São Paulo. A gente sabe do dia a dia, da loucura que é. Faz parte. Agradecer vocês, dizer que a gente, assim, muita gente tinha mandado perguntas para nós, a gente não conseguiu fazer porque a gente foi para uma linha de trabalho aqui muito mais plausível e ampla, que eu acho que vai dar uma dimensão total de que como Franca está no caminho. Eu gosto muito de quando você fala... Tem muita cidade vindo se espelhar aqui. Quando você vai ver... Eu também vou lá. Eu vi também. Mas eu vi alguns programas de algumas cidades do Sul que, por exemplo, tem até o mesmo nome que programas de Franca. Então eu acho muito legal essa troca. Eu acho que o São Paulo realmente é um estado que a gente vive em outro país, praticamente dentro do Brasil. Mas a gente pode jogar isso... Como é seguido por muita gente, né? Nossas redes sociais. A gente tem muito isso, né? E recebe muita gente. Ontem veio um cara... De onde que é, Marcelo, o cara que teve aí? Rio Claro. Ontem veio um cara de Rio Claro entender como é que a nossa comunicação funciona, como é que a nossa estratégia funciona, e ele assumiu o Rio Claro lá e falou, aonde que eu vou? Um cara falou assim, vai lá em Franca. E ele veio... Ele não quis para Sorocaba, não? Mais perto. Não, Sorocaba é marketing puro só. Mas você tem que tirar passaporte para ir Sorocaba é só, como é que fala? É viajante? Não, não, como é que chama quando você vai no show? É só VIP. É VIP. VIP. Camarote. É só camarote. A realeza do camarote. Mas é importante isso, a gente buscar informações, né? Com certeza. Para replicar aqui. Nós tem uma cidade aqui que a gente foi entender o sistema de TI dele, da cidade inteira. É um sistema só guarda-chuva que faz todas as ações. Eu falei, vai lá para ver. Olha. Aí nós trouxemos o cara aqui ontem para explicar para nós como é que ele fez isso, de que maneira que ele fez. E aí tinha umas 50 pessoas, cada um de todas as áreas da prefeitura,
fez um trabalho lá 4 horas, os caras explicar como ele fez. Para ver como é que nós vamos adaptar aquilo à nossa realidade. E o inverso também é verdadeiro. Nós estamos ajudando a escrever uma política pública nacional. A gente que está escrevendo, que o Ministério do Desenvolvimento Social falou, você escreve para a gente. Escrevemos. Ele manda para cá, nós estamos escrevendo aquilo que vai funcionar no Brasil inteiro. E eu quero até encerrar falando, Riad, depois você até encerra também. Esse programa hoje foi para enaltecer as coisas boas que são feitas. Porque se a gente senta nessa mesa aqui para falar assim, o que está dando errado, também vai ter. A gente sabe que nada é perfeito, que nada dá certo o tempo todo. Senão não precisava de prefeito. Justamente, e não precisava da gente. Então, de certa forma, quem vai assistir o vídeo depois, a gente vai escutar muita coisa. Mas a gente vai receber cada comentário, a gente vai receber cada situação e vai tentar falar assim, ó, é feito o que pode ser feito e da forma como é feita e a gente pensa sempre além. Então, obrigado pela presença de vocês. É um prazer. Agradeço, né, Riad? Para nós foi uma honra receber 2 caras que a gente conhece e sabe que... As nossas autoridades francanas. E ver que o nosso programa está sendo bem visto, né, cara? Curte. Senão eles não estarem aqui. Compartilha, comenta. Se tiver que xingar, não xinga os dois, não. Xinga eu. Pronto. Xinga o gordinho aqui. Que eu me viro. Aguenta, couro grosso. Obrigado aí, gente. Querem fazer alguma... A gente que agradece, valeu. Muito obrigado. Agradecer aqui ao lado do Alexandre, Riad, Leandro, ao Diabetes Sem Medidas, a todo mundo aí que a gente sabe que faz acontecer. Aqui não é só a gente que tá aqui, tem os assessores, tem a técnica, tem todo mundo aqui que produz esse conteúdo. Então, agradecer a todos vocês, colocar a Câmara Municipal à disposição. Sempre que vocês precisar, essas boas parcerias, pode sempre contar com a gente. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima programa.